Fala, fofuchas e fofuchos, beleza, galera? Como é que tá aí? Todo mundo de quarentena, né? Só no contatinho, no Zap Zap, mandando aquelas fotinhas e tal, game direto, né? Maratonando série, sei como é que é, mas tem que estudar também. A gente tá online agora, vamos aproveitar, estamos subindo de nível, estamos online. É. Vamos então acompanhar, fazer nossa segunda aula, nossa segunda videoaula. Vamos fechar o nosso conteúdo aí da matéria de história. Vimos aqui, só para te relembrar, nossa primeira aula, vimos aqui o final do Império. Quais são os motivos que levam o Império a ruir? Vimos aqui os três pilares, os cafeicultores, o problema dos cafeicultores e da escravidão. Falamos aqui sobre a estrutura econômica do café. Falamos aqui também sobre os militares, a Guerra do Paraguai, falamos sobre a Guerra do Paraguai, o Montepio. Falamos aqui sobre a questão religiosa, a formação da Itália e como isso afeta aqui no Brasil, o fim do absolutismo na Europa, a separação de igreja e Estado, como vai refletir aqui também aqui no Brasil. Tranquilo até aí, gente? Aí tem um exercíciozinho que a gente vai corrigir também, mas vamos fechar a nossa matéria hoje. Nós vamos ver o início dessa república. Que república é essa que está nascendo no Brasil? A gente vai dar uma olhada no surgimento dessa nova república. Tá ok? Vamos lá para a gente ver pelo menos esse primeiro período de república aí, que a gente chama de República da Espada. A gente vai dar uma olhada. Vamos lá, gente. Valeu! E aí, galera? Vamos lá, então? Olha só, a gente vai começar a ver agora que república é essa que nasceu no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o primeiro período de república no Brasil a gente chama de República Velha. Isso aqui é um sarcasmo. Por que República Velha? A ideia é a seguinte: a república ela já nasce velha, ou seja, as mesmas elites que mandavam no país antigamente continua agora, no período monárquico, continua mandando no Brasil agora a República. A gente viu aqui esse processo. Então esse período chamado República Velha vai desde a proclamação em 1889 até 1930, com a entrada de Getúlio Vargas, que a gente aí vai ver uma classe média aparecendo aí no poder, que você não tem até agora. Esse período chamado República Velha, ele é dividido em duas partes, o que a gente chama de República da Espada, que é o período governado pelos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República Oligárquica, governada pelos fazendeiros. Aí a gente vai ver no próximo bimestre, paulistas e mineiros aí governando o Brasil. Tá? Vamos dar uma olhada no foco hoje, nesse primeiro período aqui chamado República da Espada. Quando Deodoro sobe ao poder, a gente tem que lembrar aqui que os grupos que apoiaram o Deodoro não eram grupos homogêneos. Eles não tinham o mesmo pensamento. A gente tinha pessoas aqui que eram ex-monarquistas, você tinha os positivistas, você tinha os federalistas, você tinha todo o pessoal que é liberal, Tinha pessoas diferentes aí, com visões diferentes de governo, que apoiaram o golpe, tiraram a família real portuguesa do governo e colocaram Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, ele sobe, mas ele é positivista. Isso é importante a gente entender. A gente viu isso em sociologia, o positivismo de Comte, mas eu vou dar aqui só uma relembrada pra gente. Por que é importante, André, entender o positivismo? Porque o positivismo está na nossa bandeira. Esse primeiro momento aqui, o Brasil, quando ele se forma, Deodoro e Floriano, eles têm um pensamento positivista. Eles vêm da ala militar, eles têm um pensamento positivista. Esse positivismo, a frase deles, a máxima deles, é amor, ordem e progresso. Só tendo amor à pátria, como se fosse um Deus, até falar aqui, olha o hino aí: conquistar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Você mata e morre por algo criado por Comte, para essa visão de pátria. Só tendo amor cego à pátria, uma ditadura que imponha a ordem, a gente vai conseguir alcançar o progresso.
Essa é a visão. Mas como a gente não tinha, como essa estrutura toda da proclamação da República, ela não é só positivista, eles não colocaram a frase toda. Eles colocaram ordem e progresso porque até interessava aí aos dois grupos, tanto aos positivistas como aos federalistas. Até aí tranquilo, gente? Tá dando pra gente acompanhar? Beleza? Deodoro sobe ao poder e ele implanta uma ditadura pesada, forte. Ele começa a perseguir as pessoas e começa a caçar os seus opositores. Inclusive, ele coloca um decreto chamado Decreto Rolha, que dá direito aos militares a caçarem e fuzilarem seus inimigos. Esse foi um momento, o governo Deodoro foi um governo pesado, foi um governo difícil, um governo de ditaduras. A economia de Deodoro da Fonseca, do governo Deodoro, foi uma economia que foi um desastre. Ele fez um programa econômico chamado Encilhamento, que foi uma tentativa de industrializar o Brasil. Eu até falo, gente, é um macete, estou em história do Brasil. Toda vez que a gente for falar sobre o período em que os militares governaram, você pensa sempre em processo de industrialização. Vai acontecer em 64, nesse momento aqui é sempre um processo, uma tentativa de industrializar o Brasil. E não vai ser diferente aqui nesse período que é o governo, né, da República da Espada. Deodoro vai tentar industrializar o Brasil, desenvolvendo um programa econômico chamado encilhamento. Encilhar é preparar o cavalo, né, para a corrida, né, para correr. A gente vai ver aqui que essa política não vai dar certo, vai todo mundo correr para a Bolsa de Valores para tentar tirar sua riqueza, porque vai dar problema. Isso é feito pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, é o grande escritor Rui Barbosa, conhecido como o homem mais inteligente do Brasil. O que Rui Barbosa vai fazer? Ele, para poder incentivar os empresários, ele vai criar dinheiro sem relação lastro-ouro para emprestar para esses empresários criarem fábricas e produzirem para industrializar o Brasil. É meio complicado isso, às vezes é meio chato de entender. Eu até brinco na sala de aula, faço até uma brincadeira assim, vamos ver, você está lá com o teu contatinho, arrumou o contatinho, está namorando, e seu sonho é casar com um contatinho. Aí só que vocês não têm dinheiro e o teu contatinho ele sabe fazer hambúrguer, ele quer montar um food truck. Vocês não têm dinheiro para fazer isso. Aí você vai conversar com a tua avó e falar, vovó, me presta um dinheiro aí. Eu tava querendo montar um food truck com o meu namorado, a gente quer viver a nossa vida e tudo mais. Sua avó não tem essa grana, mas ela tem cheque. O que ela faz? Ela passa um cheque para você, sem fundo, e você pega com esse cheque, você e teu namorado vão lá, compram todo o material, abrem lá a sua empresa de hambúrguer, vendem o seu produto, vocês vão ganhar dinheiro, com esse dinheiro você paga a sua avó deposita esse dinheiro no banco. Quando o cheque bater, o que acontece? A sua avó está com dinheiro e o cheque bate tranquilo. A sua avó não ganhou nada, mas ela conseguiu ajudar você e você se desenvolveu. Tranquilo até aí? Então você entendeu essa estrutura? Vamos voltar agora para o Rui Barbosa, que aí você entende. Todo o dinheiro que você tem no bolso, ele está relacionado à quantidade de ouro guardado dentro do banco. Isso que é o significado de lastro-ouro. A cada $1, vou pegar o exemplo americano, né, da Constituição americana, a cada $1 que circula no mundo, existe 1 grama de ouro guardado dentro do Fort Knox. Entendeu aí o que é lastro-ouro? Então, na verdade, o seu dinheiro ele é uma representação em gramas de ouro guardadas. Agora você entendeu. O Rui Barbosa fez dinheiro, papel, sem relação nenhuma. Empresta, como a sua avó emprestou um cheque sem fundo. Ela deu um cheque para você, mas não tem dinheiro na conta. Mas para você fazer o quê? Você pegar essa grana, criar indústrias, desenvolver indústria no Brasil e poder pagar ao Rui Barbosa. Quando o dinheiro voltasse, ele rasgava o dinheiro, pagava em dólar e resolveu o problema. A jogada era essa. O problema é a falta de comprometimento do empresário brasileiro, que pegou essa grana aí e gastou, esbanjou e não desenvolveu indústria nenhuma. E queria pagar isso em prestações. Isso não funciona, porque o que acontece? Se você pegasse o cheque da sua avó, você ir lá e ter o contatinho, pegasse o cheque da sua avó e gastasse, em vez de fazer o food truck, e tentasse empurrar para frente, tua avó não ia ter como cobrir o cheque. Tua avó ia ter que fazer o quê? Pedir empréstimo no banco. Foi o que aconteceu com o Rui Barbosa.
Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa são obrigados a fazer o quê? Dívida externa. A pegar dinheiro emprestado e criar dívida externa para o país por causa desse empréstimo aí financeiro, que foi uma tentativa de industrialização. Isso acaba com a carreira política do Deodoro. Isso vai em 1990, mas mesmo assim ainda continua governando ainda, mesmo com toda essa pressão feita pelo Congresso Nacional em cima, né, de Deodoro, ele conseguiu ser eleito. Lembra que foi feito um golpe, e ele sobe ao poder com um golpe. Ele vem governando até 1891 através de um golpe, de uma ditadura. Quando chega em 91, ele vai ser eleito indiretamente, né? O Congresso Nacional vai eleger ele indiretamente como presidente e como vice Floriano Peixoto. Os dois agora estão governando. Só que vai ser feita agora a nova Constituição do Brasil. Ele é eleito e é feita uma nova Constituição do Brasil. Aí é que está o problema. Importante a gente perceber isso. Nesse momento é que a gente vai perceber o que a gente chama, né, de federalismo às avessas. Em sociologia, a gente falou aqui, ó, só relembrando o conteúdo de sociologia do segundo ano para poder a gente acompanhar, porque ele está sendo, percebeu que ele é importante aí. Então vamos lá para você entender por que o Brasil tem um federalismo às avessas. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, foi o que a gente falou aqui. Você tem os positivistas, que para eles o governo tem que ser uma república ditatorial, com fábricas, com ciência, desenvolvimento, mas ditatorial. Tá? Do outro lado, você tem uma galera que é federalista, que já pensa o quê? Tipo Estados Unidos, cada estado ter a sua própria Constituição. O Brasil ele é um federalismo, igual aos Estados Unidos, mas a gente não sente isso. Por que a gente não sente isso? Você vai entender agora. Numa federação, cada estado tem a sua própria Constituição, que elas estão subordinadas a uma Constituição federal, como a gente já viu isso aqui em sociologia. Então é fácil, é comum, você percebe esse filme americano. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que é liberado o uso da maconha, tem estado que não é liberado o uso da maconha, tem estado que o aborto é crime, tem estado que o aborto é liberado. Cada estado vai legislar em relação à sua cultura de maneira diferente. Há uma abertura maior aí. Os estados eles são mais livres, eles têm uma condição mais livre. E a parte econômica, de cobrança de impostos, política internacional, tudo isso fica, direitos humanos, tudo isso fica na mão da Constituição Federal. Lembrando que as constituições estaduais não podem ir de encontro à Constituição Federal. Isso aí é uma federação. Beleza, você vê isso fácil nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eles inverteram. Por quê? Porque eles queriam agradar os federalistas que estavam no jogo, no golpe, transformando o Brasil numa federação, mas ao mesmo tempo eles queriam dar cada vez mais poderes ao presidente. É uma briga aí entre o pensamento federalista e o pensamento ditatorial, do positivismo. A gente vê essa estrutura. Então, aqui no Brasil vai ver uma coisa bem estranha, a gente vai falar aqui daqui mais para frente. Você vai ter monarquistas que vão apoiar os federalistas. Então vai falar assim, André, eu não consigo bem entender isso. Para pensar o seguinte, eu posso não ser a favor de uma república, eu posso ser a favor de uma monarquia, manter o rei, mas deixar esse rei sem poder, igual na Inglaterra. Você tem uma monarquia lá parlamentar. Então, ser monarquista não significa que você não acredita em que o poder ele possa ser dividido entre os estados. Percebeu aí? Então, na verdade, as ideologias aí, elas estão marcadas principalmente por essa ideia de centralização de poder, que aí os positivistas e alguns monarquistas absolutistas, em que o rei mandava em tudo, estão de um lado. Do outro lado, vocês têm o federalismo. A galera que acha que os estados aí devem ter a sua autonomia.
que podem ser republicanos ou até monárquicos. Perceberam? Então é importante a gente entender isso, que fica meio louco, né? Você vai ter monarquista apoiando federalista, tu fala, ué, se o cara não apoiava um rei, a gente entender essa estrutura. Até aí tranquilo, gente? Tá dando pra gente entender? Então agora a gente vai compreender o que a gente chama de federalismo às avessas. Aqui no Brasil, na hora de montar a federação, na hora de estruturar a Constituição e se organizar essa federação, se fez o quê? Se inverteu. Todas essas questões que a gente falou aqui, elas passam para a Constituição Federal, ou seja, dando mais poder ao presidente, e os impostos passam para os estados, que também foi interessante para os governantes estaduais, porque agora eles podem cobrar seus próprios impostos. Então aqui no Brasil, hoje, aborto é crime no país inteiro, até hoje esse modelo ficou. Aborto é crime no país inteiro, mas cada estado cobra o seu imposto. Daí o Brasil ser um dos países que mais faz taxação de impostos no mundo. Tranquilo? Então a Constituição aí, né, a nova Constituição de 1891, ela tem como características, primeiro, essa inversão aí, né, da Constituição, onde você tem os poderes aumentados aí do poder executivo, você tem a instalação dos três poderes, executivo, legislativo, e judiciário. O poder moderador que tinha no Império, ele vai cair. A separação da Igreja Católica do Estado, a gente falou aqui, ó, lembra que nós falamos na última aula, que a Igreja Católica é responsável por toda a documentação. E o voto que era censitário, ou seja, você tinha que ter uma renda para votar, ele passa para ser o voto masculino para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Aí você vai falar assim, melhorou? Não, piorou, porque a taxa de pessoas analfabetas no Brasil é muito grande. Então, reduziu muito o número de pessoas que podiam votar. Tranquilo até aí, gente? Mas com forte pressão. Forte pressão aí do Senado. O Senado ele está funcionando e está pressionando o Deodoro. O que Deodoro vai fazer? Vai tentar dar um golpe. Ele tenta dar um golpe, vai tentar dar um golpe no Senado e fechar o Senado. Floriano Peixoto, o general de ferro, assim que ele era conhecido, né, pela maneira dura com que ele lutou e conseguiu abafar revoltas no país inteiro. Vamos dar uma olhada nesse governo do Floriano Peixoto aqui, que vai de 1891 a 1894. Vamos ver o que acontece aí. Como a gente falou, diferente de Deodoro, que tentou fechar o Senado, ele vai reabrir o Senado e vai começar a abafar os seus opositores. Toda uma política de abafar os seus opositores. E isso vai gerar o quê? Revoltas no Brasil inteiro. Vão eclodir revoltas no Brasil inteiro. Os apoiadores do federalismo vão começar a fazer revoltas no Brasil inteiro. E a principal revolta que ocorre é a revolta federalista no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul você tem dois grupos ali, pica-paus e maragatos. Os pica-paus com o governador, com o governo local do Rio Grande do Sul, que apoiava Floriano, ou seja, era positivista e centralizador. E os maragatos, que eram uma elite que era a favor do federalismo. Eles se revoltam pelos desmandos e tomam o poder e começa uma revolta sangrenta ali. Essa revolta ela vai se espalhar pelo estado do Paraná e de Santa Catarina. Ela toma proporção vindo em direção ao Sudeste. Quando chega no ano de 1894, aí com essa revolta já pegando outros estados, aqui no Rio de Janeiro, militares que eram monarquistas, a gente falou aqui, monarquista apoiando federalista, militares monarquistas se aproveitam da oportunidade e vão fazer o que eles chamam de segunda revolta armada. Vão pegar os navios e também começar a atacar Floriano, para poder tentar, a gente daqui tenta derrubar ele e vocês de lá tentam derrubar ele também. Só que Floriano, apoiado pelos cafeicultores de São Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai resistir. Ele resiste e consegue abafar
a revolta, né, a segunda revolta armada. Inclusive os militares da segunda revolta armada, eles vão sair, vão fugir, vão para o sul para se juntar com a revolta federalista para tentar continuar lutando contra Floriano Peixoto, só que eles não conseguem. O Floriano também vai conseguir abafar as revoltas no sul. Ele consegue abafar todas as revoltas e manter o poder centralizado na mão dele. Inclusive, o estado de Santa Catarina, que tinha a capital chamada de Desterro, ela, em homenagem a Floriano, ela troca de nome para se chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Tranquilo até aí, gente? Então, Floriano, ele consegue manter o poder centralizado, ele consegue se manter ali, mas tudo isso à custa do apoio dos cafeicultores de São Paulo. Acaba o mandato deles, os militares não conseguem mais ficar. Erros na economia, esse monte de revoltas aí, Floriano está deixando, os militares estão deixando o palco e está entrando agora os fazendeiros. A gente vai ver agora no próximo bimestre a vinda aí de cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, com a política do café com leite, aquela coisa toda. Agora vai ser um governo com a elite cafeicultora, com a elite agrária brasileira. Tranquilo até aí, gente? Fechamos a nossa matéria desse bimestre. Semana que vem a gente vai estar corrigindo os exercícios que estão na apostila. Então já vimos o conteúdo, semana que vem a gente corrige esses exercícios, tira mais uma dúvida e a gente fecha o conteúdo desse bimestre. Gente, tudo de bom para vocês aí, uma boa semana, muita paz, muita saúde para vocês e para a família. Beijão.